Você quer aprender um dos padrões mais importantes e poderosos do Java em apenas alguns minutos? Hoje eu vou te mostrar como implementar o padrão Singleton. Esse aqui é o código final que eu vou mostrar passo a passo nesse vídeo como fazer. Fica comigo até o final e você vai entender como ele funciona e por que ele é essencial para desenvolvedores Java profissionais. Então, vamos direto ao ponto. Opa, eu sou o Balmer e vamos começar com uma pergunta super importante. O que é o Singleton e por que você deveria usá-lo no seu projeto? Basicamente, o Singleton é um padrão que garante que uma classe tenha apenas uma única instância durante toda a execução do programa. E a vantagem? Ele te ajuda a economizar memória e a manter o controle centralizado. Antes de começarmos a codificar, é importante entender como a criação de objetos funciona em Java. E presta muita atenção aqui porque entender o conceito do que é Singleton no Java agora vai facilitar todo o resto para frente no vídeo. Imagine que temos uma classe chamada cliente. Quando você quer criar um novo objeto cliente, você escreveria o comando newClient. E o Java criaria uma nova instância dessa classe. Nesse caso, toda vez que usamos uma chamada new, um novo objeto é criado na memória, representando um novo objeto. Por exemplo, se eu escrever cliente obj1 igual a new cliente e depois cliente obj2 new cliente, teremos dois objetos separados, ou seja, dois objetos diferentes na memória, mesmo que venham a partir da mesma classe. E aqui que está o problema que o Singleton resolve. Se você precisar garantir que apenas uma única instância dessa classe seja usada durante todo o ciclo de vida da aplicação, então o padrão Singleton é o que você precisa. Poderíamos precisar disso em uma classe que guarda, por exemplo, quantos usuários estão navegando agora em um determinado e-commerce, ou as configurações de uma aplicação, ou ainda a instância de acesso a um banco de dados. E para podermos implementar o Singleton, precisamos entender um pouco mais sobre o modificador static. Quando uma variável ou método é marcado como static, ele pertence à classe e não a uma instância. Isso significa que se marcarmos a instância como static, ela será compartilhada por todas as chamadas. E toda vez que chamarmos a instância, ela será a mesma, em vez de criarmos novos objetos. Entender melhor o modificador static é super importante e já já eu vou voltar nisso para explicar melhor. Mas agora vamos avançar para a criação da classe com a implementação do Singleton. E aliás, se você já chegou até aqui é porque está realmente interessado em dominar o Java, né? Por isso, com certeza você já está inscrito no canal e também já deixou o like nesse vídeo. Agora eu vou criar aqui um projeto novo usando o Maven. E estou utilizando também o IntelliJ. Você poderia utilizar qualquer IDE que você tenha aí, não há problema nenhum. Aqui dentro do projeto eu vou criar uma nova classe chamada configurações. E a primeira coisa que nós precisamos fazer na classe é impedir que objetos sejam criados a partir do new, do construtor padrão. Então, assim como nós vimos no vídeo aqui no canal sobre construtores, a gente tem esse construtor aqui padrão, mesmo não declarado, ele vai existir. Mas se eu quero bloquear ele, eu quero proteger ele, ao invés de eu colocar public, eu coloco private. Agora, por exemplo, eu não posso vir aqui e colocar configurações, ser igual a new configurações, porque esse construtor não pode ser acessado de fora da classe, porque ele é private. Mas dentro da própria classe, eu posso dar um new e construir o objeto. Então, para isso, eu vou basicamente precisar ter lá um método público, onde eu vou retornar em configurações e eu posso dar lá um getInstance e aqui dentro eu vou então fazer um return new configurações. E aqui então, ao invés de eu fazer dessa forma, new configurações, eu vou fazer configurações.getInstance. Eu preciso fazer isso, mas eu não tenho acesso a esse método porque eu não tenho objeto instanciado. Para isso, nós vamos precisar utilizar o atributo modificador static. Por isso que eu vou colocar aqui o static, por isso que eu falei do static pouco tempo atrás. Nesse caso, eu agora já tenho a possibilidade de fazer a instância do objeto, pegar a instância do objeto a partir do configurações getInstance. Agora, essa próxima parte aqui é essencial para você entender como o controle de instâncias é feito.
Se essa parte não ficar clara, o padrão Singleton não vai funcionar corretamente. E olha só, para te ajudar a aprofundar ainda mais, eu preparei um e-book gratuito chamado Java para Iniciantes, onde eu explico os primeiros passos e qual a melhor forma de aprender o Java. O link está na descrição, então não perde essa chance de baixar sua cópia. Agora, eu vou mostrar como podemos criar a instância se ela ainda não existir, ou retornar a instância se ela já tiver sido criada. Então, dessa forma, eu vou precisar criar dentro dessa classe aqui um atributo privado e também estático, chamado configurações, e o nome do atributo eu vou colocar em instance. E aqui eu vou fazer uma verificação simples. Se instance for igual a null, eu vou fazer dis.instance receber new configurações, e aqui eu sempre vou retornar então o instance. Assim. Ou seja, a primeira vez que eu chamar o getInstance dentro da minha aplicação, instance vai ser nulo e ele vai criar a configuração e setar no instance, vai devolver. E as outras vezes ele não vai mais ser nulo, porque já vai existir, porque é um atributo estático. E então, nesse caso, eu vou retornar a instância que já existe. Agora, eu vou te mostrar algo que eu não vi nenhum outro vídeo mostrando aqui no YouTube. Vamos ajustar esse código para torná-lo thread safe, ou seja, garantir que ele funcione corretamente em um ambiente com múltiplas threads. Para isso, vamos adicionar a sincronização ao método getInstance. Nesse caso, basta nós colocarmos aqui synchronized. E a gente já vai ter, então, o método sendo safe threaded. Depois que você já entendeu o método getInstance, vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos usar a abordagem chamada Double Checked Locking para garantir que o código seja eficiente e ao mesmo tempo seguro. Presta muita atenção aqui porque essa parte é mais técnica. Nesse caso, nós vamos remover o synchronized aqui da assinatura do método e dentro da verificação aqui nós vamos colocar um synchronized. Vamos passar aqui a nossa classe, que vai ser configurações.class. E aqui dentro a gente vai verificar de novo se a instância não é nula. Garantindo assim que nós teremos realmente só uma instância independente de ter mais threads ou não. E esse aqui é o ponto crucial para garantir que o Singleton funcione corretamente em ambientes com múltiplas threads. Se isso não estiver claro, o comportamento do seu código pode ser imprevisível. E falando nisso, se você já está inscrito no canal, já deve ter visto que pode se tornar membro do Manual Club e fazer parte da nossa comunidade exclusiva do Discord e aproveitar todo o conteúdo exclusivo de lá e aqui do YouTube também, certo? Vamos agora testar o Singleton para ver se ele está funcionando como esperado. Aqui está um exemplo simples, eu vou mostrar para vocês como testar isso de forma muito tranquila e eficiente. Eu vou criar aqui uma nova variável, onde eu vou chamar também a instância, e aí eu vou fazer uma simples comparação. Se o C for igual ao C2, ou seja, se os dois ponteiros estão apontando para o mesmo endereço de memória, então o Singleton funcionou. Se não, o Singleton não funcionou. Basicamente isso. Olha bem para essa parte aqui, porque testar é tão importante quanto escrever o código. E como você pode ver, se as duas instâncias forem iguais, então significa que o Singleton está funcionando. Agora vamos rodar o teste para ver se vai realmente funcionar. E sim, Singleton funcionou. Agora que o teste rodou, olha só como o Singleton garante que apenas uma instância foi criada. Isso aqui é fundamental para você que está aprendendo Java saber. E lembra que o e-book gratuito Java para Iniciantes está esperando por você na descrição. Ele vai te ajudar a fixar esse e outros conceitos com exemplos práticos. Se você conseguir seguir essas etapas, vai conseguir usar esse padrão em projetos reais e otimizar o seu código de maneira inteligente. E se você está mesmo aprendendo Java, vai gostar de ver essa playlist onde eu desenvolvo um sistema de chamados usando Java com Spring Boot e Angular. Então, confere aí.